a aula anterior. A aula anterior, na verdade, não é um assunto que vai ser cobrado, era mais um contexto, uma motivação para a gente ver um algoritmo que a gente vai estudar hoje, que é o algoritmo de Cholesky. Esse algoritmo ele parece muito arbitrário, porque ele exige que a matriz tenha uma certa estrutura. O que eu fiz aqui? Eu já comecei a gravar? Já. Tem que compartilhar a tela. Ele exige que a matriz ela tenha uma certa estrutura, e essa estrutura, a matriz deve ser simétrica e uma coisa que a gente aprendeu, definida positiva. Então, são exigências que parecem arbitrárias, mas a gente vai ver... bom, a gente viu, né, espero que vocês tenham visto na aula anterior, que ela aparece com uma certa naturalidade, uma matriz com essas condições, simétrica e definida positiva, ela aparece quando a gente está fazendo análise de dados, fazendo alguns... Foi um exemplo de uma situação onde ela aparece em outros lugares, esse tipo de matriz, mas a gente viu uma situação em que ela aparece quando a gente está querendo analisar distâncias entre objetos que são representados como vetores. Naturalmente, a gente vai querer uma noção de distância que não é a distância euclidiana, e a matriz que aparece naturalmente nessa situação é a matriz inversa de uma matriz simétrica e definida positiva. Então, assim, se você não capturou muito da ideia da aula anterior, não tem problema, porque realmente era só uma motivação, um contexto para esse algoritmo que a gente vai ver agora. Então, o que é o algoritmo de Cholesky? Ele faz uma decomposição, quando a matriz A for uma matriz, né, quadrada e simétrica e definida positiva, a gente pode usar esse algoritmo de Cholesky para fazer uma decomposição igual à decomposição LU, e usar essa decomposição para fazer a inversa, obter a inversa dessa matriz aqui. Então, o que esse algoritmo de Cholesky, esse cara Cholesky, né, o que ele fez? Ele demonstrou que quando a matriz tem essas condições aqui, a gente vai rever as definições, essas duas definições daqui a pouco, mas quando ela tem essas duas condições, a matriz A ela pode ser escrita como uma matriz do tipo LU, uma triangular inferior, que seria a L, e uma matriz triangular superior, que é a própria L, não uma outra matriz U que entraria aqui, mas a matriz U é a própria matriz L transposta. Então, ao transpor a matriz L, a gente obtém uma matriz que é triangular superior. Então, a decomposição de Cholesky, de certa maneira, é um caso especial de uma decomposição LU, em matriz triangular inferior e superior, onde a U é a própria matriz L, só que transposta. Algumas vezes as pessoas abusam um pouco da linguagem. Eu estou falando, pessoas matemáticos mesmo, né? E às vezes dizem que, olha, a Cholesky te dá a raiz quadrada da matriz A. Não é exatamente, não existe, né, essa noção aqui de raiz quadrada da matriz, mas o que está querendo dizer quando diz que L é a raiz quadrada da matriz A, é isso daqui de cima. Que se você pegar a L e quase a L de novo, é a L transposta, né? Mas é como se fosse mais ou menos a mesma matriz. Se você multiplica uma por ela mesma, você tem a matriz A. Então, é como se a L fosse a raiz quadrada da matriz A. É como se, é só um abuso de linguagem. A matriz Cholesky, ela é preferível à matriz LU quando a matriz for simétrica e definida positiva, porque ela não precisa da matriz U, ela só encontra L, evita pivotação, é uma operação a menos que a gente tem que fazer, e ela acaba sendo uma operação importante para essas matrizes simétricas e definidas em outras situações. A gente precisa obter essa decomposição
Por exemplo, para fazer simulação Monte Carlo, que é uma técnica muito usada em engenharia, para a gente aprender como que sistemas complexos, sistemas grandes, eles funcionariam em situações hipotéticas. Você quer trabalhar com, você tem um conjunto de caldeiras numa usina e você gostaria de ver como que elas vão funcionar se você operar elas de certa maneira. Em vez de colocar as caldeiras em funcionamento, você pode simular o funcionamento delas no computador. Cholesky aparece o tempo todo, porque a gente vai ter matrizes lá que são simétricas, definidas positivas, e aí a gente tem que inverter essas matrizes, então a gente usa Cholesky. Um outro lugar onde simulação Monte Carlo aparece o tempo todo, e portanto Cholesky vai aparecer também o tempo inteiro, são os jogos digitais. No jogo digital, embora seja um computador que está por trás, ele está o tempo todo simulando cenários aleatórios para que o jogo tenha uma dinâmica e seja interessante, não fique repetitivo e fácil demais para um jogador. Então, essas simulações aleatórias, elas são sempre feitas gerando números, na verdade, números, vetores aleatórios, e essas simulações elas acabam sempre, de alguma maneira, misturando Cholesky no meio. Então, aqui, na verdade, esse slide que eu estou mostrando aqui é um slide onde eu gastei uma aula inteira, que foi a aula anterior, para tentar dizer que Cholesky aparece em certas situações. Uma outra situação é no modelo de regressão linear, que a gente ainda vai estudar, onde ele também vai aparecer. Vai aparecer uma matriz, que é uma matriz A, escrita como o produto de D, uma transposta de uma D por outra, e essa matriz aqui ela passa a ser simétrica e definida positiva. Quando a matriz ela é definida positiva, a gente tem os elementos, não sei se vocês lembram, né? A matriz definida positiva significa o seguinte, que se você pegar um vetor x qualquer, multiplicar, colocar ele deitado, multiplicar pela matriz A e o vetor x em pé, essa operação aqui ela é estritamente maior que zero. Era aquela nossa noção de distância que a gente viu na aula anterior. E a gente gostaria que quando o vetor x for um vetor diferente de zero, ele tem uma certa distância, então, da origem. Ele não é igual a zero, essa distância. Então, a matriz, quando ela é definida positiva, significa que todas essas operações aqui, se o vetor x for diferente de zero, qualquer que seja o vetor x, essa operação ela é estritamente maior que zero. Zero fica menor que ela. Então, você pode pegar x particulares. Por exemplo, se você pegar um x que é o vetor 1, 0, 0, 0, 0, 0, isso aqui é um vetor coluna, tá, gente? Vetor, para a gente, é sempre vetor coluna. Se você, então, pegar esse vetor coluna e fizer essa operação aqui, o que você vai obter é o elemento da diagonal, o elemento 1, 1, da diagonal da matriz A. E esse elemento, por essa operação aqui, ele tem que ser estritamente maior que zero. Se você pegar o x agora igual ao vetor 0, 1, 0, 0, 0, 0, isso vai dar o segundo elemento da matriz A, o segundo elemento da diagonal da matriz A, que, de novo, vai ter que ser maior que zero. Então, continuando desse jeito, você encontra que todos os elementos da diagonal de uma matriz A, eles são maiores que zero. Isso vai ser explorado agora aqui no algoritmo de Cholesky. Então, eu vou explicar esse algoritmo com um exemplo bem simples, com uma matriz 3x3, mas vocês vão ver e vão conseguir identificar imediatamente como é que o algoritmo funciona para uma matriz genérica. É a mesma coisa, para uma matriz genérica simétrica e definida positiva. Então, como é que funciona o algoritmo, a decomposição de Cholesky? Funciona assim, imagina que A, então, é a matriz que você quer escrever como sendo uma matriz triangular inferior, Lzão, multiplicada pela matriz L transposta, a triangular inferior transposta. Então, essa L aqui, ela é uma matriz desse tipo que está aqui, uma triangular inferior. Eu estou imaginando que a matriz A é 3x3. Então, é uma matriz triangular inferior desse tipo. A LT é essa matriz aqui transposta. Então, está aqui. Aqui tem zeros nessas posições, porque a matriz é triangular inferior, e aqui na diagonal e abaixo da diagonal tem números
que alguns deles talvez sejam zero, mas, em princípio, esses números são diferentes de zero. Bom, então, é possível obter a matriz L tal que, quando você multiplicar L por LT, você vai encontrar a matriz A? Bom, se for possível, significa que ao fazer o produto dessa matriz por essa outra aqui, a gente deveria ter A. O que aconteceu aqui? Parou de gravar? Deixa eu ver. Bom, continua gravando, né? Tá aqui. Eu nem consegui ver essa notícia, essa mensagem que apareceu aqui. Então, a matriz A, então, ela é obtida como produto dessas duas... quer dizer, vamos ver se a matriz A, então, pode ser escrita dessa maneira. Eu vou fazer o produto dessas duas matrizes aqui. Então, eu nem vou me preocupar em colocar esses números aqui nas estrelinhas. Eles são alguma coisa que aparece aqui. Mas, por exemplo, esse número que está aqui, ele é o produto, eu pego a primeira linha, pego aqui a primeira coluna e faço o produto. Então, vai dar L1 ao quadrado, porque é L1 e L1, L1 ao quadrado mais 0 mais 0, o produto desses dois elementos aqui. Então, dá L1 ao quadrado, L11 ao quadrado. Esse elemento aqui, vamos ver o que é. Ele é a primeira linha vezes a segunda coluna. Então, vai ser L11 vezes L21 mais 0 mais 0. Esse elemento aqui, então, é igual a L21, L11. Ou seja, é igual a esse elemento que apareceu aqui. Ah, é porque a matriz A ela era simétrica. Não sei se vocês lembram, a matriz A a gente está supondo que ela é simétrica e definida positiva. Vamos ver esse elemento aqui, o elemento que está na posição linha 2, coluna 1. Esse elemento, a gente pega aqui a segunda linha e a primeira coluna. Então, vai ficar L21 vezes L11, mais L20 vezes 0, L22 vezes 0, mais 0 vezes 0. Então, dá L21, L11. Isso que está aqui. Que foi a mesma coisa que a gente obteve aqui na estrelinha. E por isso nem está aqui, porque essa estrelinha é a mesma coisa dessa outra aqui. E assim você encontra todos os demais elementos, então, dessa matriz, que é o produto dessas duas aqui, dessa maneira simbólica, com esses L's, L1, L21, etc., que indicam os elementos da matriz L original. Ok. O que a gente faz agora no algoritmo de Cholesky? A gente simplesmente obtém essa matriz L, porque se eu tiver a matriz L, eu tenho a L transposta. A L transposta é só a L transposta. Então, como é que eu obtenho essa matriz, a matriz A aqui? Espera aí, gente. Como é que eu... acho que eu pulei um slide aqui, por isso que ali eu tinha falado das estrelinhas, na verdade eu coloquei eles aqui, do próximo é que eu tiro. Engraçado, eu não tinha visto que eu tinha pulado um slide. Então, gente, tudo bem, está até melhor aqui, né? A matriz completa aqui. Então tá, o que eu estou querendo? Eu quero fazer com que essa matriz aqui, que é o resultado desse produto, seja igual à matriz A, que está do lado de cá. A matriz A ela tem os elementos A e J, A11, A12, A13, né, etc. Então, primeira coisa, eu quero que esse elemento que está aqui seja igual ao elemento que está na mesma posição na matriz A. Então, quem que tem que ser o elemento L11 ao quadrado? Esse elemento tem que ser igual ao elemento A11, na posição 11 da matriz A. Então, igualando esses dois elementos, tira a raiz quadrada agora, e eu vou encontrar que o L11, esse número que deve entrar aqui, ele é igual à raiz do A11. Então, achei já o primeiro elemento dessa matriz L, esse L11, com esse truque muito simples. Porque ao fazer esse produto aqui, esse cara tem que ser igual ao elemento 11 da matriz A. Mas não parece, isso parece meio complicado, porque...
Professor, você foi seu imutado. microfone tá mudo. Alguém deve ter apertado. Professor, tá mutado. Ou por querer ou sem querer. Continua. Ele está dizendo aí que alguém na reunião parece que está me mutando, hein? Não sei se tem alguém com essa... Bom, então o L11 Ô, vai ser... professor, é que eu acho que... Eu não sei, eu vi isso acontecendo em fundamento de eletromagnetismo. A moça explicou que geralmente isso acontece quando alguém está querendo falar, ela clica em botão errado e muta outra pessoa. Eu não sei direito, não, porque eu também não sei. Mas talvez alguém querendo. Sim, Se alguém professor. estiver querendo Inclusive, falar, gente, é só ligar o seu microfone. Mas, professor, mas eu não acredito que ninguém está querendo me deixar mudo aqui, não, gente. A pessoa veio para a aula para me deixar mudo, aí... professor, o que ocorre é que quando clica com o botão direito no nome do senhor, tem a opção de fixar. Vai ver a pessoa queria fixar o senhor para ficar na ponta dos membros, aí Certo. acabou clicando no ativar o mudo. Isso já aconteceu comigo sem querer, eu fiquei mó sem graça. Eu nem falei com o professor depois, porque eu fiquei muito sem graça com isso. Não, gente, está tranquilo, não vão fazer muito drama nisso, não. Já vamos levar com bom humor e paciência aqui, porque a situação é ruim, é estressante. Eu imagino como é que deve estar sendo estar numa universidade e tentar ter aula desse jeito horrível que a gente está tendo aqui. Mas, aliás, deixa eu acabar de explicar o algoritmo, aí depois eu faço mais uma peroração de tiozão do Facebook aqui. Então a gente acabou de encontrar esse camarada aqui, o L1. E agora a gente vai repetir esse tipo de raciocínio para encontrar os outros elementos dessa matriz L. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para essa linha de baixo, esse elemento de baixo aqui. Esse elemento agora, o que ele tem que ser? Ele tem que ser igual ao elemento correspondente da matriz A. Então, é o elemento que está na posição linha 2, coluna 1 da matriz A, a matriz com a qual a gente começou. Então vamos lá. Igual o elemento 2,1 da posição 2,1 da matriz A com o elemento 2,1 da matriz L, aqui devia ser L vezes L transposto, viu, gente? Tá? Assim, L vezes L transposto. Digitei errado aqui. Então o que acontece? O elemento 2,1 da matriz, dessa matriz aqui, dessa matriz produto, é esse cara, L21 vezes L11. Isso tem que ser igual ao elemento A21. A matriz A ela é fixa, ela é dada, é a matriz que eu quero decompor, né? Acontece que eu acabei de obter o L11 no passo anterior. Então o L1 já não é mais desconhecido, é um número. Esse L1 é a raiz do A1. Só lembrando, os elementos da diagonal da matriz A eles são todos positivos, estritamente positivos, não são negativos nem iguais a zero. Então, eu posso tirar essa raiz aqui, essa raiz vai ser um número maior que zero. Por isso, o L21 é simplesmente o A21 dividido pelo L11, mas o L11 é a raiz de A11. Então, o L21 também a gente obteve, está aqui. É o A21 dividido pela raiz do A11. Então, a gente já obteve esse cara aqui, esse outro aqui. Por um mesmo raciocínio, a gente obtém o L31. Olha aqui como é que é o L31. O L31 aqui, ele é obtido aqui. Se a gente pega esse elemento, ele tem que ser igual ao elemento 31 da matriz A. O L11 a gente já obteve. É a raiz de A11. Então, igualando isso a esse número do lado de cá, como isso aqui também já é um número, o L31 agora, a gente consegue determinar quanto que é o valor dele. Então, com essas operações, pode falar. Poderia repetir essa parte das raízes, encontrando primeiro o L1 ali? Eu não entendi muito bem. Vamos lá. O que você entendeu até agora? Vamos lá. A é igual, né? Eu estou querendo obter essa decomposição aqui. Me explica o que você entendeu. Eu não entendi por que é a raiz quando você faz essa igualdade do L.
Porque olha só, sempre aqui, de novo, eu tô ruim, porque eu sempre usava o quadro, eu usava muito quadro nas aulas, esses slides são só uma muleta. É assim aqui, olha, deixa eu ver se eu aproveito, faço, deixa eu usar isso aqui. Que eu estou usando isso aqui. O que a gente tem? A gente tem uma matriz A colocada aqui. Deixa eu usar aqui alguma... Eu tenho uma matriz A quadrada. Ela está aqui, está cheia de números. Eu estou dizendo que ela vai ser igual a uma outra matriz que ela vai ser igual a uma matriz aqui, que é uma matriz triangular. Deixa eu ver, será que tem a forma triangular aqui? Ó, que beleza, tem. Que é uma matriz triangular inferior, assim, vezes uma matriz triangular superior. Então, vamos botar agora aqui a triangular superior. Ela tem que entrar aqui. É como se eu estivesse desenhando no quadro, tá? Tem um triângulo superior aqui em algum lugar. Eu vou ter que girar aquele triângulo, então... espero que dê aqui para girar. Vamos ver. Pronto. Ó, tá meio tortinho aí, mas dá para ver. Então, o que acontece? Essa matriz A que está aqui, essa é a matriz A, ela é igual ao produto dessas duas matrizes. É isso que eu quero descobrir. Eu não tenho os elementos dessa matriz aqui, e essa outra matriz do lado de cá é simplesmente essa daqui transposta. É a mesma coisa. Então, encontrar essa é encontrar essa daqui também. Tá ok até agora? Sim, sim. Ok. Então, o que eu vou fazer? Como essa matriz aqui tem que ser igual a essa outra, essa matriz aqui ela é conhecida, é a matriz de onde eu parti, que eu conheço. Eu vou pegar o elemento 1, 1 dela, o elemento que está aqui na posição 1, 1. Tá? Esse elemento 1 tem que ser igual ao elemento 1, 1 que resulta da multiplicação dessas duas matrizes. Quando você pegar essa matriz aqui, multiplicar por essa outra, vai aparecer uma matriz quadrada aqui também. Quem é que vai aparecer nessa posição aqui quando você multiplicar essas duas matrizes? Bom, vamos passar aqui para a linha de baixo. Então, essa matriz aí... ela vai aparecer aqui, agora eu vou desenhar ela pequenininha, senão a gente vai ficar sem espaço, né? Então vai aparecer uma outra matriz aqui quadrada. Essa matriz quadradinha aqui, tá aqui, na verdade é da mesma dimensão dessa outra, tá? Eu vou olhar para o elemento que está nessa posição aqui da matriz, na mesma posição 1, 1 da matriz, nesse pedacinho aqui, para igualar esse elemento com esse elemento aqui. Esse elemento aqui é quem? Bom, a gente já viu, esse elemento aí era o... A11. Vou escrever assim, tá? A1 é o elemento que está na posição 1, 1 da matriz A. Ok. E esse elemento que está aqui? Bom, eu não tenho um número, esse aqui é um número, porque a matriz A ela é toda conhecida. Esse cara que está aqui, ele não é conhecido, porque o que eu estou querendo é obter essa matriz triangular. Mas eu vou fazer a operação conceitualmente, mentalmente. Eu vou pegar a primeira linha dessa matriz triangular
e multiplicar pela primeira coluna dessa matriz que está aqui. Só que nessa primeira linha só tem um elemento diferente de zero, que é esse primeiro aqui. O resto é tudo zero. Então, na hora que eu multiplicar essa linha por essa coluna aqui, para encontrar esse elemento, a única coisa que eu vou encontrar é esse elemento multiplicado por esse daqui. Tá vendo isso? Tá. E quem é esse elemento? Esse camarada que está aqui nessa posição. Esse cara a gente chamou de L11, porque essa matriz aqui eu estou chamando ela de L. Esse cara aqui é o que está na posição 11 da matriz L. É o L11. E esse elemento que está aqui nessa posição, na primeira posição da coluna 1 dessa matriz. Bom, na hora que você transpuser essa matriz aqui, esse cara que está aqui vem para cá. Esse cara que está aqui é o que está aqui. E esse indivíduo que está aqui é o que está aqui. Essa primeira linha, ela vira essa primeira coluna. Então, o cara que está aqui nessa posição, que está aqui, é o mesmo elemento L11. Então, ao fazer o produto dessa linha aqui, por essa coluna aqui, o que eu vou encontrar é simples, como tudo isso aqui, esse resto todo é zero, a única coisa que eu vou encontrar é esse cara elevado ao quadrado. Então, esse elemento que entra aqui é o elemento L11 ao quadrado. Vamos voltar aqui na matriz. Ou seja, estou aqui fazendo esse produtório, quando eu faço produto disso por isso, o que aparece aqui é esse elemento elevado ao quadrado. O que eu estou igualando a A é essa matriz final aqui, não é essa daqui de cima, não. Aqui de cima é a matriz L multiplicada por essa outra, tem que dar a matriz A. Então, esse produto, o elemento 1 que entra aqui é o L11 elevado ao quadrado. Ele tem que ser igual ao elemento A11, o elemento 11 da matriz A. Então, se você quer o L11, você tira a raiz quadrada daqui e daqui. Você obtém o L11, esse cara aqui, é igual à raiz do A11. Entendi, professor. Muito obrigado. Explicou muito bem. Não, gente, não tem... Se não entendeu, pergunta. Se eu não puder responder na hora, eu tento responder depois. Se eu não souber a resposta, eu respondo depois. A aula é para aprender. Se você não puder perguntar, não puder tirar dúvidas, então, o que eu estou fazendo aqui? Aliás, deixa eu terminar aqui, que eu também já não sei mais, nessa altura do mundo, o que eu estou fazendo por aqui. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso daqui a pouco. Então tá, tendo encontrado esse camarada aqui, o L11, eu já achei esse cara. Para eu achar o segundo, eu olho para esse elemento aqui. Lembra, eu já acabei de encontrar esse cara aqui. Sei quem é esse cara. Igualo esse elemento ao elemento 2,1 da matriz A. O elemento está lá na posição, na linha 2 e coluna 1 da matriz A. Ou seja, eu vou fazer isso daqui, eu quero que isso daqui seja igual a isso. Mas esse cara já é conhecido. Então, o L21 é simplesmente o A21 dividido por esse termo. Mas quanto que era esse termo? Era a raiz do A11. Então, pronto, o L21 também foi obtido. Quer dizer, esse cara aqui, a gente encontrou quem é esse, encontramos também quem é esse. Pelo mesmo raciocínio, a gente encontra o L31. Vamos passar agora aqui para esse, vamos tentar encontrar esse cara. Para tentar encontrar esse cara aqui, eu vou olhar para esse elemento da matriz produto. Esse elemento tem que ser igual ao elemento A22 dessa matriz. Tem que estar na posição 22. Então, agora... Então, com isso, a gente obteve, né, essa primeira coluna da matriz L. E agora eu estou... O que aconteceu com o meu mouse? E agora eu estou tentando obter... Parece que meu mouse ficou desconectado aqui. Ele
está aqui, mas... agora voltou. Então, eu vou olhar para esse termo aqui agora e igualar ele ao elemento 22 da matriz A. Então, eu igualo o elemento A22 ao elemento 22 da matriz, que é o produto de L vezes LT. Então, eu tenho que resolver essa equação aqui. Mas como que eu posso resolver isso? Bom, vamos ver quais são os elementos que estão entrando aqui nesse pedaço. O L22 eu não sei quem é. É esse cara aqui. É o que eu gostaria de obter. E o L21? O L21 é esse indivíduo que está aqui, nessa posição. Mas esse a gente acabou de obter. Eu já obtive todos os elementos dessa primeira coluna. Então, se eu tenho o elemento 22 da matriz A, que tem que ser igual a esse pedaço, e eu tenho esse pedaço aqui, o L22 é fácil de obter. Está aqui, o A22 tem que ser o L21 ao quadrado mais o L22. Eu passo esse termo para o lado de lá e tiro a raiz quadrada. Então, o L22 vai ser a raiz quadrada do A22 menos o L21 ao quadrado. O L21 ao quadrado, que a gente acabou de obter, se você olhar aqui no slide anterior, está aqui, ó, o L21 era isso daqui. Se você elevar ele ao quadrado, então vai ficar o A21 ao quadrado sobre A11. Vai ficar isso daqui. Você vê aqui, aqueles cuidados que a gente estava falando, de matriz simétrica, definida positiva, eles aparecem nisso daqui. Esse algoritmo, eu não gostaria de, ao fazer esse cálculo, de repente descobrir que esse cara aqui, sei lá, o A21 é igual a 1 menos 3. Então eu vou obter menos 2, raiz de menos 2, e aí vai aparecer um número complexo. Eu não vou querer isso, eu não quero isso. Eu não quero tirar a raiz de menos 2. Mas vai acontecer isso? Pode acontecer? Não. A gente tem a garantia matemática de que se a matriz tiver aquelas propriedades, ser definida positiva e simétrica, esse cálculo aqui sempre vai dar um número maior que zero. Sempre vai ser positivo. Então, com isso, a gente obteve o L22. E aí, gente, continuando dessa maneira, não vou fazer todas as outras, sempre a gente obtém todos os outros resultados. Nessa linha de baixo, por exemplo, a gente já tem o L22, olha, eu já tenho todos esses três elementos e o L22. Eu vou obter agora o L32. Olha para essa linha aqui. Essa linha, ela vai ter que ser igual ao número correspondente lá na matriz A. E, além disso, nessa expressão, eu tenho todos os elementos, exceto o L32. O L22 aqui eu acabei de obter, está aqui nessa posição. O L21 é esse camarada que está aqui. E o L31 é esse outro que está aqui. Então, eu tenho todos esses elementos, tenho esse daqui também, com igualando isso daqui com outro termo, eu consigo extrair o L32 e, portanto, eu tenho agora todo esse pedaço da matriz aqui. Passando para esse último termo, eu encontro o L33. De novo, por que eu obtenho o L33? Porque esse elemento tem que ser igual ao elemento 33 da matriz A. Eu já tenho o L31, que é essa posição. Eu já tenho o L32, que é essa outra posição. Eu não tenho esse cara, mas isso eu obtenho aqui. Eu igualo esse termo ao elemento 33 da matriz A e resolvo. Então, o Cholesky é um algoritmo razoavelmente simples e fácil da gente obter. E ele funciona sem maiores dificuldades. Então, está aqui, por exemplo, uma matriz bem pequenininha. Eu quero escrever ela dessa forma, como esse produto, e a gente vai obtendo. Se você pegar essa matriz aqui e fizer aquele cálculo que a gente fez anteriormente, você obtém primeiro essa primeira coluna que está aqui, o L1, por exemplo, esse termo aqui, o L1, o que ele é? A raiz quadrada desse cara. Então, é 5. Depois a gente tem que obter o L21. Quem que era o L21? Vamos voltar lá. O L21, a gente obteve aqui, ó, era o A21 dividido pela raiz do A11. Então, vamos lá. Esse camarada aqui seria o A21, 15, dividido pela raiz do A11. A raiz de 25 é 5, 15 dividido por 5 é 3. Então, está aqui, 3. E assim a gente obtém também o L31. Então, preenche essa primeira coluna.
Daí a gente passa aqui para a segunda coluna, depois para a terceira coluna, etc., encontrando sucessivamente todos os elementos e preenchendo e obtendo a matriz A. Em conclusão, a gente obtém, então, a decomposição toda. Agora, deixa eu parar aqui, mostrar no Scilab como é que a gente faz a decomposição de Cholesky, de uma matriz. Está nesse finalzinho aqui desse arquivo, que eu até mexi um pouquinho aqui agora, então eu vou editar, vou atualizar o arquivo que está lá na página e mando uma mensagem para vocês logo que eu tiver atualizado. Então, deixa eu pegar a matriz MAT aqui, que é uma matriz pequenininha. Daqui a pouquinho a gente vai fazer uma matriz bem grande, mas está aqui uma matriz pequenininha. Deixa eu mostrar ela aqui, como é que ela seria, né? Vamos colocar uma disposição dela aqui para ficar mais fácil de ver que ela é simétrica e definida positiva. Então, está aqui essa matriz MAT, uma matriz 3x3, pequenininha, com a diagonal toda igual a 1, e fora da diagonal, esses elementos aqui. Observa que aquela matriz ela é simétrica, não é óbvio que ela é definida positiva, mas se você consegue fazer a decomposição de Cholesky, então a matriz é definida positiva. Se você não consegue fazer a decomposição de Cholesky, se dá algum erro, então a matriz não é definida positiva. Então, fazendo aqui, passando a matriz A, e agora, se você usar esse comando do Scilab, Chol, de Cholesky, da matriz, o argumento do Cholesky é simplesmente a matriz simétrica e definida positiva, ele retorna a matriz, só que em vez de ele retornar a matriz L, ele retorna a transposta de L, por isso que eu estou chamando ela de U aqui, ele retorna ela. Se você quiser a matriz L, é só pegar a transposta de U e ele te dá, então, a matriz L, aquela matriz que a gente comentou anteriormente. É verdade que a matriz MAT é igual à matriz U transposta vezes U? Vamos ver aqui. De fato, a matriz MAT menos o produto matricial da matriz, aqui é triangular inferior e aqui é triangular superior, é uma matriz toda de zeros. Então, todos os elementos são iguais, matriz a matriz. Aqui só um cuidado agora, que eu não entendo bem por que o Scilab não faz no comando show, ele não dá um alerta, mas olha aqui, eu peguei uma matriz MAT, agora eu alterei um pouquinho aquela matriz, de maneira que essa matriz agora ela não é simétrica. Esse número que está aqui é diferente desse número que está aqui, então a matriz não é simétrica. Se você chama a matriz MAT, o comando, né, ele por alguma razão, ele calcula a matriz. Essa matriz aqui, a matriz não é simétrica, então ela não é a decomposição de Cholesky, tanto não é que se você tentar de novo fazer deixa eu chamar isso aqui de U de novo, e se a gente testar agora, a menos que dê uma coincidência muito grande, tá aqui. Então, não deu zero. Né, em uma posição já não deu zero, então aquele algoritmo não está escrevendo a matriz MAT como produto de uma matriz triangular inferior vezes uma matriz triangular superior. Não ficam iguais os resultados. E uma das razões é que o algoritmo não funciona se a matriz não for simétrica nem for definida positiva. O que eu estou dizendo é que testar a simetria da matriz é muito fácil, é muito simples. O Cholé, esse comando aqui, ele deveria dar pelo menos um alerta, um warning, falando, olha, cuidado, você está pedindo Cholesky, mas a matriz não é simétrica. Então, eu não sei por que ele... na verdade, parece que o Scholl só checa a diagonal, se os elementos da diagonal são diferentes de zero. Quer dizer, eu testei isso com a versão anterior do Scilab, não testei nessa nova versão aqui. Mas a moral da história que você tem que ter é a seguinte, você tem que ter certeza de que você está passando uma matriz simétrica ao comando show. É bom você ter certeza disso. Opa.
Professor, você tá ouvindo? Parecendo que Pra ele mim tá subiu, assim também. fazendo um barulhinho. Aí. É. Ah, talvez alguém tá ligando pra ele, aí ele teve que sair pra recusar pra voltar na aula. Uhum. Talvez. Parece que eu fui desconectado aqui. Teve mais algum Ah, problema aí? não. Não. É estranho, porque foi a nossa rede aqui no departamento que oscilou agora. Não sei por quê. Então vamos lá. Eu acho que começou a dar um barulho aqui quando eu estava Quando eu estava mostrando aqui que a matriz, se você pegar uma matriz que não é simétrica, como essa daqui, e chamar o comando show para obter a decomposição de Cholesky, ele te responde com uma matriz, só que isso não dá certo, não vai ser a matriz, a decomposição de Cholesky correta. Então, fazendo aqui, limpando a tela só aí. Então, eu vou tentar fazer. Oi? Não tá compartilhando tela mais, não. Ah, deixa eu ver, também a gravação está iniciada, tá? Tá todo mundo vendo aí, gente? Agora chegou aqui a imagem. Tá, então, o que eu vou fazer? Tô pegando esse pedaço de código aqui. Vou fazer o Cholesky de uma matriz que não é simétrica. Essa matriz mate aqui, ela não é simétrica. Esse elemento que está aqui, ele é diferente desse outro elemento que está aqui. Então, ela não é simétrica, mas mesmo assim eu vou passar ela para o comando show e fazer a operação. Então vamos lá. O resultado disso ele me responde com uma matriz triangular superior. Ok, mas essa matriz triangular superior, se eu fizer o produto dela transposta por ela, vai me retornar a matriz mate? Não. Se você fizer a diferença da matriz mate com essa matriz, que é o produto das duas triangulares, você vai aparecer um elemento aqui diferente de zero. Não tem que necessariamente ser sempre esse, alguns elementos vão ser diferentes, essa matriz não vai ser igual, essas duas não serão iguais, pode aparecer um ou mais elementos diferentes de zero. Então, o comando show no Scilab, ele me pareceu que ele está checando só se a diagonal, os elementos da diagonal são diferentes de zero, mas não olha se a parte triangular superior é igual à triangular inferior. Então, testa, verifica que a matriz ela é simétrica. Se você for chamar o Cholesky, sei lá, você faz uma coisa assim, por exemplo, mate menos mate transposto, e você procura olhar se fica a matriz toda zero. Porque se a matriz mate ela for simétrica, quando você fizer a transposição dela, tem que dar a mesma coisa. Então, fazer essa diferença das duas aqui deveria dar uma matriz toda cheia de zeros. Se dá uma matriz que tem números diferentes de zeros, é porque a matriz mate não é simétrica, né? Uma outra maneira de testar isso, assim, é evitar, porque se a matriz mate for enorme, né? Isso aqui vai ficar uma quantidade de números gigante na sua tela, um negócio chato de achar. Então você pode calcular a norma da matriz. A norma da matriz mate menos a matriz transposta. O que é esse comando norma? Ele calcula o tamanho da matriz. Tem duas maneiras básicas da gente medir isso. A gente já viu tamanhos de vetores, né, normas de vetores. Você tem a norma quadrática, que é o default, se você não falar nada, o que ele está calculando é a norma L2. O que é a norma L2? Que é esse 2 aqui. Você pega os quadrados, você eleva os elementos ao quadrado, pega essa matriz, né, a diferença aqui, a matriz que você está passando aqui, eleva os elementos ao quadrado e soma todo mundo. É isso aqui? Vezes. Acho que vai dar isso, né?
Não. Então, o que ele está fazendo aqui na norma ao quadrado? Deixa eu ver a outra aqui, só um mate. A norma L1 também está pegando 0,21 só. Que estranho. Normas de um vetor ou matriz. Default é 2, ok. Ah, não. É a norma L1 de X. Não, peraí. Quando é matriz, então, o que ele está fazendo é somando a maior soma coluna a coluna. Então, é por isso que deu 0,21. Porque ele vem, quando você põe aqui 1, o que ele está fazendo é o seguinte, ele calcula, vamos pegar aqui a matriz mat, menos mat linha, ele vem e calcula a norma L1 dessa coluna. Então, isso aqui é simplesmente pegar o maior número dessa coluna. Depois ele faz a mesma coisa nessa coluna. Depois ele faz a mesma coisa nessa coluna e pega a maior delas. Então, por isso que ele retornou com 0,21. Aquilo que eu estava querendo falar, então, na verdade, era a norma de Frobenius. Esse histórico que está aqui, viu, gente? Não sei se vocês estão conseguindo ler, mas é isso daqui, ó, a norma de Frobenius. Isso. A raiz quadrada da soma e tal, isso aqui vai dar exatamente o que a gente está querendo. Então, norma de mate, né? Pronto, agora sim. Deixa eu ver se está dando o que a gente tinha falado, que deveria ser... Não, ele ainda... Soma da diagonal de x'. Gente, eu vou ter que... Eu dou uma olhada nisso. Tem uma outra coisa que eu estou devendo para vocês. Eu dou uma olhada depois disso aqui, exatamente como é que eu quero fazer. Então, não vou nem usar esse comando norm aqui embaixo. Agora, não. Se bem que se eu usar o norm, não tem problema, porque ele vai pegar o máximo, né, o pior deles, igual ele fez aqui. Então, eu não estou entendendo muito bem o que ele está fazendo quando eu estou pedindo essa norma de Frobenius aqui, mas o fato é que a gente viu antes que a matriz ela não fica simétrica, ela não está simétrica aqui, então se você chama o Cholesky, ele te retorna uma matriz, mas essa decomposição não é válida. Ok. Um exemplo maior é esse daqui. Eu estou pegando uma matriz agora 250 por 250, cheia de números aleatórios no intervalo 0,1. Uma matriz com 250 linhas e 250 colunas. Essa matriz W. Essa matriz W ela não vai ser uma matriz simétrica, porque eu gerei em cada posição um número aleatório no intervalo 0,1. Então tem um truque para a gente garantir tanto a simetria quanto o fato da matriz ser definida positiva, e esse truque é o seguinte, eu criar uma matriz X, que é a matriz W vezes, multiplicação matricial aqui, tá? Vezes a W transposta. Essa nova matriz, ela é simétrica, transpõe essa matriz aqui, que você vai ver que dá uma matriz igualzinho a ela mesma,
E também ela é definida positiva. Esse é truque lá de álgebra linear, não vou demonstrar isso aqui, mas com essa matriz 250 por 250, vou gerar então essa matriz e vou mostrar só o bloco 5 por 5 da parte superior da matriz. Só fazendo essa partezinha aqui superior. Então, olha, só o primeiro bloco, 5 por 5, ela lembra, a x é 250 por 250. Então, tem os elementos da diagonal, estamos vendo só o primeiro bloquinho, 5 por 5. E você olha, esse número aqui é igual a esse número. Esse daqui é igual a esse daqui, etc. Então, realmente, essa matriz x, 250 por 250, ela é simétrica e ela é também definida positiva. Esse truque aqui garante que ela é definida positiva. E agora a gente obtém o Cholesky, que é, vocês vão ver a rapidez para fazer essa operação. Acabou, aliás, na verdade, pronto, já está aqui o R. Não vou tentar mostrar o R, porque é uma matriz triangular superior, 250 por 250, é muito número. Mas a gente pode ver a norma da matriz, olhando aqui. Aí tem um pouco de confusão se ele está calculando a norma coluna por coluna ou se ele está calculando a da matriz inteira. Eu vou checar isso, mas de qualquer que seja a maneira, o que ele está fazendo é que essa matriz X ela é praticamente igual a essa daqui, a menos de erros de arredondamento, porque a diferença máxima de um elemento para outro aqui foi de 5,95 vezes 10 a menos 12. Então é 0, outros 12 zeros, aí aparece o primeiro número diferente de zero. Então, ela, para todos os efeitos, a menos de aproximações numéricas que estão sendo feitas, né, de cálculo de aproximação, porque o computador ele não consegue, por exemplo, tirar a raiz de 2, não consegue tirar a raiz de 3, exato, né? Essa aproximação aqui é excelente para todos os efeitos, as duas matrizes são iguais. Tem diferença na 12ª casa decimal. Ok, então eu tinha começado a falar um pouco antes, então de Cholesky é só isso, é bastante simples o Cholesky, e eu estava falando antes aqui dessas aulas, né, que vocês estão tendo que ter paciência para aprender desse jeito, mas, olha, gente, vocês já devem ter visto isso, todo mundo, claro, que fica o dia inteiro na internet, né, mas existem hoje ferramentas existem, por exemplo, no YouTube, existem canais apresentando material didático de vários assuntos, desde assuntos muito básicos, muito elementares, até assuntos avançados, inclusive conferências científicas muito avançadas que servem para pessoas que estão fazendo pesquisa científica, como a gente faz aqui no departamento, como faz aqui na UFMG. E uma das coisas que tem é, por exemplo, cursos básicos de cálculo, de álgebra linear, de análise numérica. Eu mostrei para vocês um indiano, mas esse site aqui, que é o 3 Blue 1 Brown, esse cara, eu não sei se vocês já viram, talvez algum de vocês já conheçam, porque esse site ele tem 3 milhões de inscritos, não é o Felipe Neto, mas olha, ele não fica fazendo joguinho, não, cara. Simplesmente essas aulas dele são obras de arte, são assuntos que é impossível uma pessoa não ficar fascinada, não ver isso daqui com muito interesse. Esse é um assunto, por exemplo, redes neurais aqui é um assunto que eu ensino normalmente aqui para os alunos da UFMG, os alunos da pós-graduação e da graduação. É o assunto mais quente de machine learning, de inteligência artificial nos dias de hoje. E ele, vou mostrar um pouquinho das aulas dele. And I want you to take a moment to appreciate how crazy it is that brains can do this so effortlessly. I mean, this, and this are also recognizable as 3s, even though the specific values of each pixel is very different from one image to the next. The particular light-sensitive cells in your eye that are firing when you see this 3 are very different from the ones firing when you see this 3. But something in that crazy smart visual cortex of yours resolves these as representing the same idea, while at the same time recognizing other images as their own distinct ideas. But if I told you, hey,
sit down and write for me a program that takes in a grid of 28 by 28 pixels like this and outputs a single number between 0 and 10, telling you what it thinks the digit is, well, the task goes from comically trivial to dauntingly difficult. Unless you've been living under a rock, I think I hardly need to motivate the relevance and importance of machine learning and neural networks to the present and to the future. But what I want to do here is show you what a neural network actually is, assuming no background, and to help visualize what it's doing, not as a buzzword, but as a piece of math. My hope is just to. Vou pular mais uns And at pedaços the same aqui. time, you'll see how it does fall short of a couple hopes that we might have for it. As the name suggests, neural networks are inspired by the brain. But let's break that down. What are the neurons, and in what sense are they linked together? Right now, when I say neuron, all I want you to think about is a thing that holds a number, specifically a number between 0 and 1. It's really not more than that. For example, the network starts with a bunch of neurons corresponding to each of the 28 times 28 pixels of the input image, which is 784 neurons in total. Each one of these holds a number that represents the grayscale value of the corresponding pixel, ranging from 0 for black pixels up to 1 for white pixels. This number inside the neuron is called its activation. And the image you might have in mind here is that each neuron is lit up when its activation is. Eu estou aqui fascinado com e estou esquecendo da minha. Olha, é impossível você... Aqui mais um exemplo, uma aula de cálculo. Está explicando a regra da cadeia, da derivada. It's a function where for every input you add together the values of sine of x and x squared at that point. Como é que você faz a derivada dessa função aqui? Por que a derivada dessa função é cosseno de x mais 2 vezes x? Né? Como é que ele vai? Ele vai visualmente mostrar que tem que ser isso. For example, Ele está somando aqui, né? Está aqui o seno de x, essa linha azul, e o x ao quadrado, essa linha outra aqui. A soma das duas é a função amarela, que está aqui, f de x. E aí ele vai agora mostrar... say at x equals 0.5, the height of the sine graph is given by this vertical bar. And the height of the x squared parabola is given by this slightly smaller vertical bar. And their sum is the length you get by just stacking them together. E por aí vai. Não quero gastar a aula aqui hoje fazendo isso, mas ele tem toda uma sequência ligada à álgebra linear, então, vetores, matrizes, etc. Algebra is the vector. So it's worth making sure that we're all on the same page about what exactly a vector is. You see, broadly speaking, there are 3 distinct but related ideas about vectors, which I'll call the physics student perspective, the computer science student perspective, and the mathematician's perspective. The physics student perspective is that vectors are arrows pointing in space. What defines a given vector is its length and the direction it's pointing. But as long as those 2 facts are the same, you can move it all around and it's still the same vector. Vectors that live in the flat plane are 2-dimensional, and those sitting in broader space... Again, de novo, depois gasta um tempo olhando, são sensacionais essas aulas, são sensacionais. Esse site é um... E é isso, assim, eu não sei o futuro nosso, assim, qual que é o sentido de dar uma aula como essa que eu estou dando aqui, ou de chegar lá na frente da sala de aula, escrever no quadro, e a mesma aula, a mesma coisa todos os dias, quando você tem essa verdadeira obra de arte aqui. Fazer um vídeo desses é um trabalho insano, é uma coisa absurdamente trabalhoso. Aí você tem um cara que tem uma voz maravilhosa, a voz ótima de se ouvir, você não cansa de ouvir, você entende, mesmo que o seu inglês não seja perfeito, você consegue entender muito bem, as palavras são muito bem, é a verdadeira voz de locutor, né? Então, as palavras ficam bem pronunciadas, é uma dicção perfeita. É impossível a gente competir com isso, então não tem jeito. Esse negócio aqui que está chegando é o Carrefour do mundo educacional. Nós somos a quitanda da esquina, nós vamos embora, nós vamos desaparecer. Não faz sentido a gente continuar existindo. Por que alguém quer comprar na quitanda da esquina quando você vai no Carrefour e tem um estacionamento gigante, você encontra todos os produtos com preços menores, tem uma diversidade, etc. Então,
Então, gente, acostumem-se aí, porque algo muito profundo vai mudar aí nos próximos tempos aí na nossa... Ok, gente, eu vou passar agora para um outro assunto que a gente já está assim, realmente atrasado aqui no nosso curso. Eu vou começar agora um próximo tópico que chama interpolação. E o que é interpolar? É inserir ou estimar um novo termo entre os termos de uma sequência. Mas essa sequência vão ser pontos em uma curva. Então, essa interpolação ela vai servir para estimar uma curva em pontos não observados. Eu vou começar com um exemplo. Eu tenho tecidos que são tingidos com corantes e o interesse é conhecer como que os fatores estão envolvidos na fabricação dos corantes afetavam a resistência do tecido tingido, a resistência a rasgar, a romper o tecido. Um desses fatores, eram vários fatores, mas um desses fatores era a temperatura, e ela está variando aqui de 50 a 60 graus centígrados, e o experimento foi feito com 10 níveis diferentes de temperatura. Então, você tem 10 níveis aqui, entre 50 e 60 graus. Em cada nível de temperatura, você tinge o tecido com o corante naquela temperatura, e depois disso você mede a resistência do tecido para saber se esse processo aí, ele aumentou ou diminuiu a resistência do tecido. E quando você faz isso, quando você fez isso, então tem aqui o gráfico de 10 pontos, que é uma medida de resistência do tecido. No fundo, a tração que foi exercida até que o tecido se rompeu em algum lugar. Então, com esse rompimento, você mede aqui essa atração que foi exercida até ele ser rompido, é a força necessária, né, para romper, e aqui embaixo a temperatura, eu tinha falado de graus centígrados, deve estar em Fahrenheit aqui, tá, gente? Então, aqui em Fahrenheit. Mas aqui são os diferentes níveis de temperatura e aqui os 10 experimentos gerando esses 10 pontos, então. Então, Y de X é a resistência do tecido, quando o corante é fabricado a uma certa temperatura X. Eu tenho o valor Y de X para 10 valores distintos de X, que é a temperatura. Eu desejo uma fórmula ou uma expressão para a resistência do tecido, não só para essas 10 temperaturas, mas para todas as demais temperaturas possíveis e imagináveis ali no intervalo. Ou seja, eu gostaria de ter uma fórmula para esse Y igual a X. Uma fórmula assim, uma fórmula que me gerasse uma curva como essa. Os 10 pontos eu tenho, a curva passa pelos 10 pontos, e nos outros pontos eu tenho o valor da temperatura que eu não medi. Então, como é que eu posso obter uma curva assim? Para obter uma curva dessas, eu posso fazer mais experimentos com outros valores de temperatura. Isso implica em aumento de custo, mais tempo, mas mesmo que eu dobre, por exemplo, o número de pontos experimentais, eu vou passar, em vez de ter 10 pontos, eu vou passar a ter 20 pontos, gastando 2 vezes mais tempo e mais dinheiro para fazer o experimento, e eu vou continuar tendo infinitos pontos aonde eu não observei. Se eu fizer um número muito grande de experimentos, eu posso até encher aqui com tantas bolinhas, né, que praticamente eu consigo enxergar a curva completamente. Mas a ideia seria a gente não precisar fazer tantos experimentos assim. A ideia é tentar obter uma aproximação para a curva real y de x, usando apenas esses pontos que estão aqui, e fazendo isso, usando só esses pontos conhecidos, esses poucos pontos conhecidos. Eu sei que ao fazer isso, eu não vou ter, provavelmente, a curva verdadeira, exata, perfeita. Eu vou ter uma aproximação baseada nos cálculos que eu vou fazer. Mas essa aproximação pode ser boa ou ruim. O que a gente vai ver agora são algumas técnicas simples para fazer essa aproximação. Aqui está uma primeira, muito simples. A primeira delas é a seguinte: eu ponho os pontos estão aqui, eu simplesmente conecto os pontos sucessivos por esses segmentos de retas. Então, esses segmentos de reta não está bonitinho, né? Não ficou igual a curva que eu estou imaginando que está passando por trás. É meio grosseiro aqui, eu estou forçando, principalmente quando esses pontos estão distantes, né? Fica aqui essa linha reta e a curva provavelmente está se mexendo um pouco ali no meio. Então, eu consigo ver que tem diferença. Mas é só uma aproximação. Vamos começar com ela, que é a mais simples de todas.
e só para a gente tentar ver, e logo em seguida a gente passa para uma melhor. Então, essa primeira aproximação muito simples, que é conectando os pontos sucessivos com o segmento de reta, como é que a gente faz? Por exemplo, entre o ponto 52 e 54, eu tenho esses dois pontos aqui. Como é que eu acho a equação dessa reta aqui? Eu faço o seguinte, eu tenho o y no ponto 52, está aqui, é essa altura. Eu tenho também o y no ponto 54, que é essa daqui, que é 5,41, um pouco menor. Então, eu quero um polinômio de grau 1 entre esses dois pontos. É uma reta, uma linha reta. Eu estou chamando de polinômio de grau 1 porque logo em seguida eu vou começar a aumentar o grau desse polinômio. Então, eu vou preferir chamar de polinômio em vez de chamar de linha reta. Mas é uma linha reta, simplesmente isso. Então, essa linha reta aqui eu preciso determinar a inclinação da reta e um ponto de fixação da reta. Então, eu vou escrever o polinômio aqui de grau 1, a reta, desse jeito. Ele passa no ponto, quando o x é 52, ele passa no ponto y 52. Então, o meu p de x, a equação da minha reta, é a inclinação, que está aqui, vezes x menos 52, vezes y mais 52. Observe, por exemplo, o y 52, ele era 7,36. Então, aqui deveria ter 7,36. E o m é a inclinação. Como é que eu obtenho a inclinação? É simplesmente a diferença, o y54 menos o y52 dividido pelo ΔX aqui, o ΔY sobre o ΔX, que é essa expressão. Então está aqui qual que é a equação da reta entre esses dois pontos. É fácil de obter, está aqui. Ok, com isso, você sucessivamente vai obtendo os pontos seguintes. Quando você plota no Scilab os pontos, você pede plot x, y, ele sai conectando os pontos sucessivos com essas equações aqui, tá? É isso que ele faz, é o default dele. Então aqui está de novo só representando, relembrando a equação de reta, como é que é, eu vou deixar para você ver isso depois. Mas a outra forma da gente escrever a equação dessa reta é pensar no seguinte, olha, o polinômio p de x, de uma equação de uma reta, é assim, tem um intercepto aqui, a inclinação da reta vezes o x. Esse polinômio, ele tem que passar por dois pontos. São os dois pontos lá que eu estou querendo que a minha linha reta passe, o ponto x1, y1 e x2, y2. Isso significa que eu tenho que ter essa equação satisfeita. A primeira equação é o y1, que é a altura da primeira reta, tem que ser igual a reta aqui, avaliada no ponto x1. O y2, esse cara aqui, o y2, ele está na reta. Quando o x é igual a x2, a altura da reta é y2. Então, essa reta aqui, a altura dela é y2, quando o x, o p de x, é avaliado no ponto x2. Quando o x vira x2, você tem isso daqui. Então, o que a gente tem aqui? Tem o y1 e o y2, não temos o a0, não temos o a1, que é a equação da reta, temos o x1 e temos o x2, que a gente tem os dois pontos aqui, o x1, y1 e o x2, y2. Olha, isso daqui, essas duas linhas, podem ser escritas como um sistema linear. Esses dois caras, eu vou coletar eles e colocar na forma de um vetor. Essas duas partes aqui eu vou colocar também como um vetor. Um vetor de uma coluna com duas linhas. Mas essa operação é a mesma coisa que escrever isso daqui. Montar essa matriz vezes o A0, A1. Significando que se você quer encontrar a equação da reta, que passa pelos dois pontos, é só inverter essa matriz, passar ela para o outro lado. A gente já sabe que a gente tem que resolver por eliminação gaussiana, mas, teoricamente, a gente pode pensar em simplesmente passar essa matriz para o outro lado, desse jeito, invertendo, encontrando, então. E se você fizer, você sabe, você conhece a fórmula, né, da inversa de uma matriz 2 por 2, se você pegar a fórmula dessa inversa, você vai ver que o resultado é exatamente esse p de x aqui, substitui o a0 e o a1 que você vai encontrar aqui, e você vai encontrar exatamente o mesmo polinômio que a gente tinha antes. Então,
A ideia agora é a seguinte: por que a gente não interpola usando uma função menos rígida do que segmentos de reta? Talvez, se a gente pegar um polinômio que passe suavemente pelos pontos observados, a gente tenha uma aproximação melhor. Como é que a gente podia obter um polinômio desse tipo? Está aqui, vamos recordar alguns fatos sobre polinômios aqui. O primeiro deles, assim, qual que é a expressão de um polinômio de grau n? Aqui o x elevado a zero, isso aqui na verdade some, né? Fica só essa constante a zero, aí uma outra constante vezes o x, uma outra constante vezes o x ao quadrado, mais uma constante vezes o x elevado a n, e esse an aqui, por polinômio ser de grau n, ele deve ser diferente de zero. Ok. Outra coisa é, o que é uma raiz de um polinômio? É simplesmente um valor que, se você colocar no lugar do x, que está aqui, o valor do polinômio fica igual a zero. Então, é um valor que zera o polinômio. Existe um teorema matemático muito complicado, que é o Gauss que demonstrou, e demonstrou depois de séculos de tentativas dos matemáticos, é que todo polinômio de grau n possui exatamente n raízes, reais ou complexas, mas exatamente n raízes. Isso significa que todo polinômio de grau n, ele pode ser escrito dessa forma que está aqui, essa outra maneira de escrever um polinômio. Você coloca esse an em evidência e depois escreve o que sobrar aqui como sendo o produto de x menos as raízes sucessivas. Isso aqui são as raízes, as n raízes do polinômio x. Essa é simplesmente outra maneira de escrever. Você pode escrever o polinômio usando os coeficientes ou usando as raízes do polinômio. Um polinômio desse tipo aqui, ele é escrito de maneira única desse outro jeito aqui. Então, todo polinômio assim, ele pode ser escrito dessa outra maneira e só tem uma maneira de você escrever ele desse jeito. Do mesmo jeito, um polinômio escrito desse jeito, com raízes, você pode transformar ele, você sai fazendo todos os produtos aqui e termina numa expressão igual a essa daqui de cima. E essa expressão que está aqui é única. Então, existe uma correspondência 1 a 1, a gente fala uma correspondência biunívoca entre a representação do polinômio nesse formato e a representação do polinômio no formato de raízes. Então, são só recordação de alguns fatos sobre polinômios. Vamos agora usar isso no nosso problema. A primeira coisa é pensar no seguinte: retas, né, são polinômios de grau 1. Parábolas são polinômios de grau 2. Quando a gente tem dois pontos num plano, a gente tem uma e somente uma reta, ou seja, um polinômio de grau 1, que passa por dois pontos distintos. Se você tiver dois pontos no plano e tentar passar uma parábola, na verdade você vai descobrir que você pode passar infinitas parábolas pelos dois pontos. Tá aqui, pelos dois pontos passa uma única reta, e só uma, mas você tem infinitas parábolas passando pelos dois pontos. Quando você tem três pontos, você tem uma e somente uma parábola, ou seja, para três pontos, um polinômio de grau 2, passando pelos três pontos. Mas você consegue demonstrar que se você tentar passar um polinômio de grau 3 pelos três pontos, você não só consegue um polinômio de grau 3, como você consegue infinitos polinômios de grau 3 passando pelos três pontos. Então, esse resultado é um resultado geral em que a gente pode falar o seguinte: se você tiver n pontos no plano, com coordenadas horizontais, todas diferentes uma da outra, então existe um e somente um polinômio de grau n-1 que passa por eles. Se você aumentar o grau do polinômio, passar de n+1 para n, ou n+1, ou n+2, qualquer coisa maior do que n-1, aí vão existir infinitos polinômios passando pelos pontos. Além disso, se você tentar passar um polinômio de grau menor que n-1 por esses pontos, você não consegue. A menos que os pontos estiverem numa disposição muito especial. Por exemplo,
se você tiver esses 3 pontos aqui exatamente alinhados ao longo de uma linha reta, então, em vez de passar um polinômio de segundo grau, você pode passar um polinômio de primeiro grau pelos 3 pontos. Mas a regra aqui, gente, então, é a seguinte, sem querer, sem nem pensar em fazer a demonstração, é a seguinte. Você tem 5 pontos no plano. Se você tem 5 pontos no plano, você consegue um polinômio de grau 4 que passa por esses 5 pontos. Você consegue um polinômio de grau menor que 4? Não, não consegue. Em geral, não consegue, a menos que uma coincidência enorme tenha acontecido. Você consegue, e se você pegar polinômios de maior do que 4, com 5 pontos, você pode ter um polinômio de grau 5, 6, 7, pode. Na verdade, aí você tem infinitos polinômios de grau 5, 6 que passam pelos pontos. Então, isso é um resultado matemático, é um teorema matemático. E o que a gente vai fazer é usar esse teorema para tentar obter esse único polinômio de grau n-1 que passa pelos pontos x1, y1, xn, yn. Deixa eu mostrar como é que a gente faz isso com um polinômio de grau 3 aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou de novo usar meu quadro. Vamos lá, vou colocar 3 pontos aqui e vou escolher 3 pontos particulares. Então, vamos escolher, por exemplo, 1, 5, o ponto 2 e 8, e um outro ponto qualquer, 3. As coordenadas x têm que ser distintas, tá, gente? 3 e sei lá, 6. Então, eu tenho um plano, e nesse plano eu coloquei 3 pontos. O primeiro está na posição 1, x igual a 1 e y igual a 5. Deixa eu diminuir isso aqui, para a gente não... 1, 2, 2, 4 e 3, 3. Pronto. Então, na posição 1, aqui, na posição 1 aqui, bom, vamos fazer uns tracinhos. Será que eu consigo? Onde eu consigo uns tracinhos aqui? 1, o que vamos fazer? Ah. Dois. 3, tá mal posicionado, mas deixa assim. Então, com o x igual a 1, eu quero na altura 2 agora. Deixa eu fazer aqui direto uma bolinha para indicar o ponto. Então, vamos lá, cadê a bolinha aqui? Então, tá aqui mais ou menos a posição 1, 2. Ok. Agora, eu quero na posição 2, 4. Então, isso aqui está na posição 2, 4 estaria mais ou menos por aqui. Então, vamos lá. Dois, 4. E 3, 3 agora também. 3, 3, então ele estaria na posição 3 e 3. Pronto, então aqui os 3 pontos. E o que a gente está querendo é um polinômio, como são 3 pontos, n igual a 3, isso vai ser importante daqui para frente, então, bom, n, o número de pontos é 3, significa que eu tenho um polinômio de grau n-1, que é 2, ou seja, uma parábola, passando por esses 3 pontos aqui. Uma única parábola que passa por esses 3 pontos. A menos que eles estejam perfeitamente alinhados como linha reta, o que em geral não vai acontecer nos problemas que a gente vai estar lidando em engenharia. Geralmente esses pontos vão estar assim. E outra coisa é que não pode ter 2 pontos alinhados aqui na mesma altura, né? Porque senão o polinômio teria que passar por aqui e por aqui por cima, em outra posição, com o mesmo x. Não dá. Então, os x têm que ser distintos, aqui embaixo. E aí a gente está querendo a equação dessa parábola, que passa por esses 3 pontos. Primeiro, o que é uma parábola? Então, a equação de uma parábola ela é simples, né? A equação de uma parábola
a gente pega, é um polinômio de grau 2, então é uma coisa do seguinte tipo, é um P de x tem que ser igual a uma primeira constante, que eu chamo de A, na verdade é A0, eu vou usar a notação que eu estou usando ali, A1 vezes x mais o A2 vezes x ao quadrado. Essa é a equação do polinômio. Além disso, o que a gente precisa agora? A gente sabe que o primeiro ponto o polinômio passa por esse primeiro ponto aqui. Esse primeiro. Então, o que acontece? Qual que é o primeiro? Quando o x for igual a 1, quanto que é o P de 1? O P de 1 vai ser o A0 mais o A1 vezes 1 mais o A2 vezes 1 ao quadrado. E isso tem que ser igual ao valor do y dele, que é esse cara aqui, que é o 2. Então, o valor desse polinômio, se existe um polinômio passando aqui, deixa eu tentar fazer uma curva aqui, não sei se eu vou conseguir não, viu, gente? Mas se tem um polinômio... eu tenho que... tá vendo que ele está fazendo linhas, né? Faz de conta que isso aqui é um polinômio, uma parábola, tá, gente? Então, tá aí. Então, se tem uma parábola passando por esses 3 pontos, nesse ponto 1 aqui, o valor do y é 2. Tá aqui, tá lido aqui, né? Essa altura 2 aqui, 1, 2. Então, o valor do polinômio nesse ponto tem que ser 2. Passando para o segundo ponto, o que a gente sabe é que o polinômio no ponto 2, quando x é igual a 2, tem que ser igual a quanto? Tem que ser o A0 mais o A1 vezes o 2 mais o A2 vezes... Veja, o que eu não sei aqui é o valor desses coeficientes. Isso aqui tem que ser 4. O que eu não sei é o valor do A0, A1 e A2. É isso que eu estou buscando. É isso que eu estou querendo. Quem é o polinômio que está passando por esses 3 pontos? É isso que eu quero obter. Eu quero descobrir quanto que é. E, finalmente, vou escrever a última equação também. O polinômio passando no terceiro ponto, que tem o x igual a 3, ele é igual, nesse caso, a 3 mais A2 vezes 3 ao quadrado, igual a 3. Então, observa, eu vou agora tirar fora esses caras aqui. Foca só nesse pedaço aqui, nesse pedaço e nesse pedaço aqui. Lembrando que esse cara aqui é o y1, y2, y3. Aqui está entrando o x1, aqui entra o x2 e aqui entra o x do terceiro ponto, o x3. Então, se você olhar a expressão que a gente tem aqui, é exatamente isso que eu estou escrevendo de maneira genérica aqui no slide. Eu fazia isso lá no quadro. E aqui é o que eu tenho, então, de maneira genérica, o x1, o x2 e o x3, e isso tem que ser igual aos elementos y correspondentes. Então, olha agora essa expressão. Vou pegar esses y aqui e colocar eles na forma de um vetor. Está aqui. E vou escrever essas operações aqui como o produto dessa matriz vezes esse outro vetor com os coeficientes A0, A1 e A2 que eu estou buscando. Observa, os pontos são conhecidos, então esse y ele é conhecido, os y's aqui. Esses x que estão aparecendo aqui também são os meus pontos e, portanto, essa matriz também é conhecida. O que não é conhecido são os coeficientes do polinômio de segundo grau que eu estou buscando. Então, o que eu tenho que encontrar é a solução desse sistema linear. Então, achar a parábola que passa por esses 3 pontos significa encontrar a solução de um sistema linear desse jeito. Um sistema onde a matriz A tem esse formato especial. A primeira coluna é toda de uns, a segunda coluna são os diferentes x dos pontos que você tem, o x1, o x2 e o x3, colocados aqui na forma de um vetor coluna. A próxima coluna são essa coluna aqui, todo mundo elevado ao quadrado. Só isso. Uma matriz que tem esse formato especial, ela é chamada de matriz de Vandermonde. E o que a gente faz agora é generalizar isso para o mesmo raciocínio vale se você tiver vários pontos.
O caso geral suponha que você agora, em vez de ter 3 pontos, você tem, na verdade, n pontos, n maior que 3, e você quer aquele polinômio de grau n menos 1 que passa por esses pontos simultaneamente, por todos eles. Qual que é a equação desse polinômio? Quais são os coeficientes desse polinômio? A0, A1, A2. Bom, a gente vai ter um conjunto de equações que pode ser transformado num sistema linear, onde aqui estão os y's, aqui dentro vão estar os x's, primeira coluna toda de 1s, depois os nx, depois os nx elevados ao quadrado, depois eles elevados ao cubo, depois elevado à quarta potência, etc., até a potência n menos 1. Então, se você tiver 10 pontos, essa daqui é uma matriz 10 por 10. Aqui vão estar os coeficientes, o A0, A1, etc., até o A9, para o polinômio de grau 9. Para o polinômio de grau 9, a gente precisa de 10 pontos. Com n pontos, você tem um polinômio de grau n-1. Então, por 10 pontos, é um polinômio de grau 9. Então, vai aparecer o A0, A1, até o A9. E, de novo, essa matriz é a tal da matriz de Vandermonde. E o que a gente precisa, então, para resolver? É só resolver esse sistema linear por eliminação gaussiana, que a gente obteria os coeficientes do polinômio que passam aqui por esses pontos. Então, deixa eu chamar agora aqui o Scilab, só para a gente encerrar a aula, mostrando como é que isso seria, como é que isso funcionaria. Então, vamos lá. Primeiro, só... Então, tem aqui alguns detalhezinhos que eu vou deixar para a aula falar na aula que vem. Que, assim, primeiro, o default do Scilab, eu vou falar agora. O default do Scilab é fazer uma interpolação linear entre os pontos. Então, eu estou aqui só pedindo os pontos, o O aqui significa só plotar os pontos sem conectar os pontos sucessivos, mas se você fizer XY sem dar esse Ozinho, ele sai conectando os pontos. Então, ele sai conectando os pontos por segmentos de reta. Então, ele conectou aqui uma reta, depois a outra reta, ele está obtendo aquelas retas que a gente falou no início da aula. Na verdade, isso daqui só fornece uma visualização dos pontos interpolados. Se você quiser obter os valores, por exemplo, se você quiser ter qual que é o valor aqui no meio, entre 8 e 9, esse valor aqui, por exemplo, no ponto 8,5, qual que é esse valor? Você vai precisar da equação da reta. E aí existe uma função que é nativa do Scilab que chama interp PLN. O que é interp PLN? PLN é polinômio e interp é polinômio. Tá? Então é interpolação. Aliás, não, desculpe, gente. Isso aqui é interp, que é interpolação, e LN é linear, a interpolação linear entre os pontos. Então, como é que a gente faz? Você coloca uma linha, eu estou pegando pontos que vão de menos 1 até mais 16, então eu estou começando aqui atrás, menos 1, estou indo até mais 16 aqui, e vou pedir para ele interpolar esses pontos usando essa função interp PLN. Depois eu falo das laterais aí, tá, gente? Até não é muito importante isso aqui agora, não. E faço o plot com esses valores que ele interpolou. Depois você vê esse código, isso é só um código muito simples. O que ele faz aqui fora da região, que tem ponto, ele conecta isso aqui por uma linha e continua a linha igualmente aqui do outro lado. Tá? A mesma linha, ele continua para lá, a mesma coisa, ele continua para cá. Então, ele interpola entre menos 1 e mais 16, conectando por linhas retas, e aí você pode, então, obter, para qualquer ponto intermediário, você obtém a expressão aqui. O V tem números que estão aqui. São todos os valores. Esse U aqui, eu peguei os pontos entre menos 1 e 16, peguei 100 pontos nesse intervalo, e para cada um desses 100 pontos no intervalo, ele encontrou o ponto da reta que interpola os pontos dos x e do y. Depois você dá uma olhadinha nisso aqui, é muito simples, tá? Não tem nenhum mistério isso não. Se tiver alguma dúvida, você me pergunta na próxima aula. Mas vamos fazer aqui a parte da matriz de Vandermonde, porque a gente vai encontrar um problema nessa matriz de Vandermonde. Deixa eu começar aqui fazendo um x e um y com 4 pontos apenas,
Vamos lá, está aqui o x e o y. Deixa eu fazer aqui o plot. Deixa eu fazer o plot só dos pontos. Tá acabando a aula, tá, gente? Ah, peraí, tinha que limpar aqui a aula, né? O gráfico. Limpar a coisa e plot. Então, pronto. Então, aqui, os pontos estão... Não sei, isso aqui eu tinha que ter ampliado um pouquinho. Mas aqui, ó, aqui está um dos pontos, ele está aqui na beiradinha. O Scilab tem essa coisa chata. Então, como são só 4 pontos, tem um ponto aqui que está encostadinho aqui. Tem outro ponto aqui. Tem um aqui. E tem mais um aqui nesse cantinho. Está bem aqui no cantinho. Ele tinha que... devia ter, por default, fazer isso aqui um pouco mais ampliado. Eu acho que aqui embaixo eu faço isso. Então, agora, eu estou criando aqui a matriz de Vandermonde. Olha aqui, eu estou criando essa matriz M aqui, a matriz de Vandermonde. Vamos ver essa matriz M. Olha só, a matriz M é a primeira coluna toda de uns, depois o x, o vetor de x, que é 0, 1, 2 e 3, depois o x ao quadrado, que é 0 ao quadrado, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Depois o x, essa coluna aqui, toda elevada ao cubo, 0, 1, 8 e 27. Tá? Então, em seguida, eu estou resolvendo o sistema, eu agora não vou chamar aquelas funções que a gente criou, não. Eu vou usar o código do Scilab, que é um código profissional. Então, está aqui, eu estou resolvendo o sistema, eu estou passando o vetor y, que são esses y's aqui, as alturas, e estou pedindo para ele fazer um sistema, resolver o sistema que tem a matriz A, né, a matriz de constantes, que é essa matriz M. Então, esse Azinho aqui são os meus coeficientes. Então, está aqui, eu obtive os coeficientes. E isso que está para cá, né, gente, é um comentário só, tá? Porque eu estou dizendo que os dados que eu estou passando para ele realmente foram obtidos com esse polinômio aqui, olha. Eu peguei esse polinômio e eu estou tentando ver se, ao tentar resolver essa equação, ele me responde com o polinômio correto. Deveria ser esse vetor de coeficientes, porque o polinômio que eu usei foi esse daqui. Olha, o coeficiente para o x ao cubo é 1, o coeficiente para o x ao quadrado é 0, porque o x ao quadrado não está aparecendo, para o x é menos 2, e o A0 é menos 5. Então, ele deveria, ao resolver o sistema, retornar esse vetor de coeficientes, e foi exatamente isso que ele fez. Deixa eu fazer o polinômio e limpar a janela gráfica e mostrar os dados e o polinômio. Então, estão aqui os 4 pontos, e agora eu expandi aqui o eixo para a gente conseguir ver mais claramente os 4 pontos. Tá? Então, os 4 pontos e o polinômio, passando aí pelos 4 pontos. Agora, deixa eu mostrar como que a gente tem um problema complicado de instabilidade numérica. Quando eu vou pegar agora um número maior de pontos, eu estou pegando 14 pontos, existe um polinômio matemático que passa por esses 4 pontos. Vou mostrar aqui primeiro os pontos. Estão aqui os pontos. Existe um polinômio, são 14 pontos. Então, existe um polinômio de grau 13 que passa por esses pontos. Eu sei disso, matematicamente existe. Por mais esquisito que seja a configuração dos pontos, existe um polinômio de grau 13 que passa por aí. Eu vou criar a matriz de Vandermonde aqui, olha. Estou criando a matriz de Vandermonde com uma coluna toda de uns, 14 uns, depois uma coluna com os x, depois com os x ao quadrado, os x ao cubo e assim por diante. Agora eu vou resolver o sistema obtendo os coeficientes, As. Então vamos lá. Quem são os As? São esses caras aqui. E teve um tanto 0, 0, tal, 0. Aqui tem outros zeros, aqui 10 a menos 8. Deixa eu mostrar o que vai ficar. O que dá esse coeficiente, usando esses coeficientes aí que eu estou fazendo, e fazendo um plot. Esse é o polinômio que ele achou. Não passa pelos pontos. O que está acontecendo aqui? É um problema de instabilidade numérica. Deixa eu chamar essa outra
esse outro comando aqui de cima, que chama condim. Condim é um negócio chamado número de condição da matriz, na norma 2. Esse número de condição da matriz, ele é um cálculo numérico que a gente faz e mostra se a matriz ela é instável numericamente. Se por mais que você tente e tenha um computador preciso, se tentar resolver esse sistema linear com essa matriz M de Vandermonde, se vai ter problema ou não. Como é que a gente faz isso? Esse número de condição da matriz é o seguinte: esse número de condição não deveria ser muito maior que 1. Se a matriz for estável, esse número não passa muito de 1, não fica muito maior do que 1. Quanto que foi o número de condição da matriz, dessa matriz de Vandermonde? Foi 1,9 vezes 10 a 18. 10 elevado a 18. Então, esse número não é só um pouco maior do que 1, não. É absurdamente maior do que 1. Então, o que ele está dizendo é que essa matriz M aqui, ela é tão instável. Instável significa o seguinte, ela é tão... A gente não estudou isso ainda, e eu deixo, em geral, isso para o final do curso, porque a gente vai ter vários exemplos de instabilidade numérica na nossa frente para a gente poder estudar isso teoricamente. Então, aqui está um exemplo. O que acontece é, se você tenta fazer a eliminação gaussiana com a limitação do computador que existe, de que você não consegue números perfeitos, exatos, com dízima infinita, etc., se você tem uma quantidade finita de bits para expressar um número, o que vai acontecer é que você pode ter resultados completamente errados se você tentar resolver o sistema desse jeito. Se você resolver isso aqui matematicamente, com precisão infinita, seja com papel e lápis, é uma matriz grande, né? Você tem que inverter uma matriz de dimensão 14, 14 por 14. Mas se você inverter isso, você vai achar o polinômio. Existe um polinômio que passa perfeitamente por esses pontos aqui. Nós vamos estudar um algoritmo que vai achar esse polinômio na próxima aula. É um algoritmo que não tem essa instabilidade numérica, que eu acabei de mostrar aí para vocês. Esse outro algoritmo é chamado o algoritmo de Lagrange, um outro matemático antigo aí da época da Revolução Russa, da Revolução Francesa, e a gente vai aprender ele na próxima aula. Ele é fantástico, porque esse polinômio, deixa eu copiar aqui a função e só mostrar para vocês o resultado de voltar a esse exemplo, fazer o polinômio de Lagrange e passar os pontos aí nesse... Aqui está... não, esse foi o primeiro. Deixa eu ver, cadê o segundo aqui? Cadê? Eu não coloquei aqui. Então a gente vê na próxima aula. Eu volto nesse exemplo aqui da próxima aula para a gente ver o polinômio. Deixa eu ver se foi essa aqui. Não. Não está aqui. Então tá, eu acho que eu esqueci de colocar aqui o negócio. A gente vai, mas de qualquer jeito eu mostro o resultado do Lagrange. Na próxima aula a gente vai ver que ele vai achar a solução direitinho. Então a gente retoma na quinta-feira, naquele horário horroroso de fim de dia, e nesse meio tempo, vejam lá a obra de arte que é o site 3 Blue 1 Brown. Vale a pena. Ok, gente. Se tiver alguma questão, alguma dúvida, pergunta. Tudo certo, professor. Obrigado, professor. Boa noite, gente. Não, professor, Encerrando aqui. Até quinta. Professor. Até, professor. Até mais. Professor, você recebeu o e-mail que eu te mandei de novo? Nossa, eu recebi, mas é que porque foi aquela aula da última, né, que foi 9 e tanto, eu esqueci, Fernanda. Eu vou tomar providências aqui. Você desculpe, tá?
Tá bom, obrigada, viu? Tá bom. Para da gravação. Boa noite. Boa noite.